Olá, estamos aqui no Papo de Negócio do Sebrae e uma das perguntas que foi feita, foi uma das mais votadas aqui, é: as ameaças de mercado podem ser identificadas de que maneira? Olhar o mercado, não só identificando oportunidade, mas também ameaça, é um trabalho contínuo do empreendedor. O empreendedor ele tem que estar continuamente olhando tudo aquilo que tem de oportunidade e de ameaça. Então, normalmente a gente fala de oportunidade, mas a gente fala muito pouco de ameaça. Como que a gente consegue identificar as ameaças? Primeiro, classificando quais são as principais ameaças. Bom, então tem algumas principais ameaças, né, sendo que a principal é a concorrência. A concorrência ela pode roubar clientela e também, em alguns casos, ela pode até fazer algum tipo de ação que pode causar algum dano para a sua empresa. Então, a concorrência ela tem que ser observada. O segundo tipo de ameaça são as ameaças que a gente tem dentro das cidades ou, eventualmente, dentro das comunidades, que tem a ver com a questão da própria violência. Como que eu lido com a questão da violência? Você tem uma terceira ameaça, que é algum tipo de mudança de regulamento, algum tipo de legislação. E por último, você pode ter algum tipo de ameaça associada à questão da economia e também algum movimento da sociedade. Concorrência. Como é que a gente monitora continuamente a concorrência? Primeiro, nomeando os concorrentes, identificando quem são e acompanhando, seja o site da empresa, indo até muitas vezes o local, conversando com os clientes desses concorrentes, conversando com colaboradores, fazendo pesquisa na internet. Então, monitorar a concorrência deve ser meio que um esporte de qualquer empreendedor. Como é que eu lido com a questão da violência? Isso muitas vezes foge do controle do empreendedor. Mas, em vários segmentos, lidar com a violência, muitas vezes, infelizmente, faz parte do dia a dia. E aí você tem algumas soluções, são soluções mais tradicionais, que envolvem a questão de equipamentos aí de segurança, de monitoramento, parcerias com entidades que fazem o acompanhamento da região, com as próprias pessoas que estão ligadas às forças policiais da região, e também desenvolver a comunidade. É importante que o empreendedor lide bem com a comunidade, para que a própria comunidade esteja atenta para qualquer sinal de violência. A questão das ameaças ligadas à questão de regulamentação, legislação, o empreendedor ele tem que estar continuamente acompanhando qualquer tipo de mudança na legislação, acompanhando o que está sendo votado, e muitas vezes o próprio sindicato ao qual a empresa pertence pode dar esse tipo de informação com uma certa antecedência. Mas, de novo, muitas vezes o empreendedor ele é avisado muito tarde, às vezes, dessa mudança, mas ele deveria acompanhar e, quanto mais cedo ele souber dessa mudança, se preparar para isso. E a última ameaça tem a ver com a questão econômica e social. Algum tipo de mudança na economia pode ser uma enorme ameaça para o empreendedor. Por exemplo, se o empreendedor depende muito de produtos importados e o câmbio sobe, você tem um problema aí de aumento de custo de importação. E você também tem um outro problema de mudanças na sociedade. A sociedade ela pode ter um tipo de tendência que pode virar uma ameaça para o empreendedor. Se por um acaso você trabalha com algum tipo de alimentação e essa alimentação não está associada, nesse caso, à alimentação saudável, se a tendência de alimentação saudável se confirmar, muitos negócios que não estão associados a isso podem sofrer com essa ameaça que a gente tem agora de uma tendência da alimentação saudável. Basicamente são essas as grandes ameaças que uma empresa pode ter, né, que o empreendedor precisa ficar atento, e é importante que ele mapeie, faça um mapa dessas principais ameaças e crie um plano de acompanhamento contínuo e, mais do que o plano, o que ele vai fazer para, se aquela ameaça ocorrer, qual é o plano de contingência que ele ou ela deveria fazer para minimizar pelo menos um pouco do risco dessas ameaças. Basicamente é isso. Bons negócios.